Vamos lá, o Pedrão mandou aqui. Pedro Nunes pergunta: depois da EQM você desenvolveu a habilidade de sair do corpo? Pedro, muitas pessoas, eu li, né, alguns livros, alguns relatos, as pessoas dizem que, sim, eu desenvolvi essa habilidade. Se você estiver falando da projeção astral, eu já tinha essa habilidade desde sempre, tá? Não foi uma coisa que trouxe. O que trouxe, eu acho, é a perca do medo, né? Uhum. Eu tinha projeção quando eu era criança, eu não sabia que era projeção. Eu vivia numa família evangélica e eu não tinha ninguém para me dar essa informação, então eu achava que eu estava sonhando. Eu ia na cozinha e via minha avó fazendo café, daí eu levantava depois e falava: ai, vó, você já terminou o café? Ela falava: ué, como é que você sabe que eu estava fazendo café? Boa. Eu escutava conversas, e aí falava para a pessoa, ela falava: ué, como é que você ouviu? Então, isso sempre aconteceu, na verdade. Eu acho que eu perdi o medo. Eu perdi o medo porque eu ganhei a certeza. A gente, assim, tem uma coisa muito incrível. A gente sempre busca ter fé nas coisas, né? Então a gente Sim. estuda, a gente pesquisa, porque a gente quer acreditar em algo. Esse conceito de ter fé é quando você não vivenciou ou não acredita. Você precisa criar mecanismos para ir construindo essa confiança. Quando você vivencia, você sabe, você é a vivência. Você não é uma teoria do que alguém viu ali num livro. Então eu perdi o medo na projeção, isso ajuda muito. Isso ajudou muito no meu desenvolvimento e no meu trabalho, né? Eu sempre procuro estudar para poder fazer trabalho assistencial durante a projeção, trabalho na área da saúde. Ó, que chovendo molhado, né? Tá tudo ali Mas interligado. mas eu faço bastante assistência, estudo durante a noite, às vezes converso com as amigas. Mas eu tento sempre estudar agora em diante, né? Desde a EQM, eu tentei estudar bastante as técnicas durante a projeção, porque mesmo que você tenha perdido o medo, se você não desenvolve habilidades, né? Você acaba ficando travado. Não, verdade. E fica mesmo, tem que treinar. Tem Tem que que treinar. treinar, gente. É um dia após o O, outro. Às vezes a gente toma um rola, volta pro corpo, aí no outro dia você tenta de novo. É que nem eu falei, no meu caso aqui, eu não tenho muitas projeções, não. No meu caso, eu tenho mais clarividência. Que já é sensacional, né? Tá vendo? Um vai É, complementando o outro. a projeção para mim é o mais difícil. A clarividência ela só acontece. Eu não preciso fazer nada para ter clarividência. Apenas quando você já vai ver, você já está envolvido. Você já está vendo. Deve ser esse conhecimento, né, que você traz. Já veio de fábrica. Vem no kit. Veio no kit. Vem no O kit. kit semente veio cheio de talentos e dons. Ó, tem mais uma aqui. Legal. Vamos lá. Grande Medeiros mandou. Pergunta: existe uma teoria de que somos fractais? Você acredita que adicionou um desses fractais na sua volta ao corpo? Então, né, eu acho tão interessante. Por enquanto, a gente está no campo da especulação, né? Nós não Hum, sabemos de absolutamente nada, mas eu acho incrível a gente ter esse tipo de pergunta e reflexão. Porque, assim, o que seriam os fractais? Seriam as nossas personalidades? Talvez seriam nossas partes de vidas, ou de dimensões, ou de linhas do tempo? Acredito que sim. Eu acredito que como esse é o que eu sinto, não quer dizer que seja o que é para todos. Essa é a minha vivência. Eu percebi que, como eu cheguei até lá e eu me comprometi a voltar e terminar aquilo que eu já tinha me proposto a fazer, eles me mandaram de volta com ferramentas, entende? É assim que eu vejo, ferramentas, não são benefícios, são ferramentas. Então, todo o conhecimento, a telepatia, a facilidade para cura com as mãos, a facilidade para trabalhos com energia, a facilidade para N coisas que eu desenvolvi a partir daí, veio como ferramentas para eu realizar o que eu me propus a realizar, entende? Não é um benefício, assim, um brinde. Então, eu não sei se veio desses fractais, eu acho mais que os nossos mentores, os nossos amparadores, ou anjos, ou Jesus, gente, tanto faz.
Eu acho que eles integram na nossa personalidade coisas, conhecimentos, memórias, pode ser de vidas passadas ou de fractais, que tem a ver com o nosso propósito aqui. Porque o que adianta você ter um dom de tocar piano magicamente, ser um Mozart da vida se você não quer? Né? O que adianta? Meio Para desnecessário, que né? serve? Para que serve aquilo, entende? Então, sempre quando eu recebo um conhecimento, eu penso assim, tá, isso vai me servir aonde? Para que eu estou recebendo isso? Isso não é de graça. Tudo que a gente recebe, a gente tem que fazer um bom uso. Aquilo vai ter. Vou ter que prestar conta do que eu estou recebendo. Né? E a questão dos fractais eu acho muito, muito interessante, porque eu percebo que agora, né, com as práticas da meditação, que eu medito há muitos anos, desde essa época eu não parei de meditar, eu tenho práticas diárias, às vezes 2 vezes ao dia, às vezes a gente tem grupos de meditação num determinado horário, então a gente se reúne, cada um na sua cantinha, no seu café, e Seu cafofo. a gente faz meditações direcionadas para algum propósito, para cura, para melhora emocional em um determinado horário. Então eu coordeno essas meditações. Então, essas práticas todas, elas também trouxeram para mim essas retrocognições, e eu acredito que algumas coisas de outras vidas, de outras personalidades, porque eu lembro de algumas vidas passadas, eu voltei com memória. Então, acredito que sim, mas eu acho que pouco importa se são fractais, se são personalidades, importa sim o que você está fazendo agora com o que você tem. Né? Acho que Verdade. eu respondi. Boa. Vamos para mais uma aqui do Aparecido. Ele mandou. Se você já teve alguma projeção e escutou alguma voz telepaticamente. Sempre, na verdade, Aparecido. É o que acontece, eu acho, né? E quanto mais a gente. Quando a gente está fazendo um trabalho assistencial no umbral, né? A gente ouve coisas assim, conversas mesmo, é muito estranho, mas eu acho que é pela densidade ainda próxima da matéria. E a gente ouve vozes, a gente ouve gritos, a gente ouve pedido de socorro, a gente ouve o que a gente vê já por aí, né? Tem muita gente relatando. Mas quando a gente, por exemplo, vai para fazer um curso numa colônia, a gente vai fazer um, um estudo, a gente vai fazer uma pesquisa, a gente está em ambientes que são mais leves, a conversa é totalmente telepática, não há conversa verbal. Tanto que não há linguagem falada e não há linguagem por língua diferenciando país ou. Entende? É Ah, uma. eu ia até te perguntar, ou esse lance, se você já em projeção já foi para algum outro lugar, outro país fora do Brasil, se essa linguagem é universal. Então, eu tive em cursos, nesses cursos que às vezes eu vou, eu tenho memórias muito claras dele, quando são, por exemplo, assim, eu estou fazendo um estudo muito, muito sério voltado para aquilo, ou estou fazendo uma meditação muito séria voltada para aquilo, ou eu tenho pacientes com certos tipos de problemas de saúde. Então, eu fico tão focada em estudar aquilo que eu acabo indo para esses lugares onde eles me ensinam algumas coisas. E nessas projeções, são várias línguas. Você percebe que são pessoas de países diferentes, mas a gente se comunica telepaticamente, não há diferença. A única experiência que eu tive fora, assim, do país foi na Itália, e eu ouvia eles falando na língua, mas eu entendia normalmente, como se fosse português. Legal, né? É meio que uma Sim. tradução simultânea ali na hora. E esse caso eu acho bacana, ó, bem resumido, né? Porque às vezes a pessoa está procurando ainda depoimentos para ela dar uma amparada ali no que ela está vivenciando. Eu tive uma projeção numa cidadezinha da Itália que eu nunca tinha ouvido falar na vida. Na verdade, é um vilarejo. E eu vi o pôr do sol antes de voltar embora, e aí eu sabia o lugar, sabia a cidade, e sabia o nome, né, dali onde eu estava. E aí eu acordei, anotei correndo, levantei, estava tão empolgado que eu fui procurar no Google, e esse lugar realmente existe, a imagem que está no Google é condizente, é incrível. Nossa, que legal, hein? Massa, Sim. massa. Ó, o Dani, meu parceiro, né? O Dani aqui mandou. Se você tem algum livro para indicar. Então, na verdade, GQM. eu não tenho nenhum para indicar. Eu li algumas coisas, eu gosto mais de ler artigos do que livros, mas tem muita coisa sobre EQM hoje. A questão que eu falo para você, Daniel, é assim, tem esse livro que o Semente deixou aqui na descrição, que é bem legal. Tem um livro
Ai, que é tão famoso, que é muitos mestres, muitas. Deixa eu procurar aqui que eu vou achar. Peraí. Isso, e do livro Muitas. aqui, e do livro aqui que a Jenny lembrou aqui, é o Experiência de Quase Morte, Mente e Cérebro, do Edson Amâncio, tá? O link aqui, quem quiser, Isso. entendeu? Então, um que eu gostei muito é Muitas Vidas e Muitos Mestres, que é de um médico. Tem um outro que eu li também que tá aqui, peraí, que tá salvo. Eu sou um pouco viciada em livro, eu tenho lista de livros, gente. Só a pessoa, né? Só a pessoa. Ah, tem um que chama A Prova do Céu e A Vida Depois da Vida. A Vida Depois da Vida é lindo também. Mas o que eu vejo muito é que cada autor ele vai dar ali a visão que ele tem, né? Que foi um pouco do que eu falei para vocês. Por exemplo, assim, se eu tenho uma visão religiosa, então eu vou dizer que eu passei e eu vi Jesus, ou que eu vi Deus, ou que eu estava no céu. Se eu tenho uma visão, né? Então eu vou pôr ali meu cognitivo, né? Como que meu cérebro ele vai assimilar aquilo que eu vivenciei. Então tem que às vezes fazer um filtro e pegar os relatos, né? Porque são realmente relatos muito interessantes. Outra coisa que eu acho legal também é a gente perguntar para pessoas. Eu adoro fazer isso. Porque eu acho que as pessoas que vivenciaram, elas contam pra gente com o sentimento daquilo que elas passaram. Isso que é o objetivo da gente estar aqui hoje também, né? O livro ele não vai te passar isso. Mas é bacana estudar sobre o assunto. Tem umas questões científicas também, né? Que diz que a neurociência está tentando estudar a questão da não localidade da consciência, né? Eles não conseguem provar, mas também não conseguem não provar. É, Então, né? não, É muito bem louco. bacana. Então tá aí, galera. Quem quiser ter os livros que a Jenny passou aqui, tem esse que tá na descrição. Quem Sim. tiver afim, Tem só uma pegar série aqui. no Netflix também, bem bacana sobre isso, viu? Acho que são Quem Somos Nós. Eu vou procurar que a gente deixa aí para vocês. Beleza. Eu acho que se você tem interesse, compensa sempre ter um critério na hora da leitura para ter essa visão de mais ampla, sabe? Pra você não ficar preso. E outra coisa também, gente, a gente não pode romantizar o EQM, tá? Por quê? Porque, gente, é um evento físico, é um sofrimento. Não é uma coisa que deveria acontecer para que a gente retorne com uma consciência mais expandida. A gente deveria desenvolver essa consciência mais expandida, tendo aqui no dia a dia, no nosso modus operandi. Então, você passar por essa experiência, você tem que, óbvio, buscar ali o que foi de positivo. Mas é uma experiência traumatizante, dolorosa. A sua família vai passar por um trauma, você vai ter. Às vezes, tem pessoas que têm sequelas. Então, a gente não deve nunca romantizar essa questão, porque com o estudo, a projeção e as práticas, você vai se desenvolver. Não precisa do EQM. Fala, galera. Curtiu esse corte? Quer receber mais conteúdos assim? Então não se esquece de se inscrever no canal, beleza? Valeu. Esse tá...